boa noite, pessoas. Como que tá por aí? Tudo bem com vocês? Tava com saudade já de fazer live. Ficamos 2 semanas seguidas sem fazer live por questões de agenda mesmo, porque não teve jeito. Num dia eu tive aula, no outro dia meu pai não estava aqui, mas estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é melhor ter paz do que ter razão? Com certeza você já escutou essa frase em algum contexto, né? E hoje a gente vai falar sobre se é realmente essa frase, ela é realmente real em todas as questões da vida, em todas as áreas, em todas as situações. É melhor ter paz do que ter razão? Vamos descobrir hoje. Vou esperar aqui, deixa eu ver se meu pai entrou. Ainda não entrou. Vou esperar ele entrar para a gente poder chamá-lo. Enquanto isso, vocês que estão assistindo, sejam muito bem-vindos. Podem enviar esse vídeo para quem vocês quiserem, para quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Envie bastante. Aqui embaixo tem um aviãozinho, uma setinha, na verdade, e já pode mandar para várias pessoas. Vou colocar ele ao vivo com a gente aqui. E aí, André, tudo jóia? Entrei, tô aqui. Tudo bem, minha Tem que moça? vir, uai. Boa noite, Pensei pessoal. que não ia ter jeito hoje. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Espero que você agora ou em qualquer momento que estiver assistindo, em qualquer lugar, que essas palavras possam falar com você. Com E é um certeza, prazer bom estarmos demais. juntos compartilhando aqui, né? Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Hoje o nosso tema é uma pergunta muito importante. É melhor ter paz do que ter razão? Eu já escutei essa frase em vários contextos, já até falei essa frase, né, papai? A gente fala muito isso Com certeza. com casais principalmente. Mas hoje a gente vai falar dessa frase num contexto geral. Que quem nunca ouviu, né, a frase é melhor ter paz do que ter razão? É uma frase muito real e verdadeira e que ajuda você a pensar em vários conflitos dos seus relacionamentos. Sejam eles relacionamentos conjugais, sejam com amigos, com qualquer pessoa que você tiver contato, né? Mas hoje a gente vai trazer uma questão para você pensar. Em quais situações isso é bom e em qual situação isso pode fazer mal. Isso. Exatamente, isso pode fazer mal. Essa frase é como uma moeda que tem dois lados, né? Exatamente. Ela tem um lado em que essa frase se aplica e ela realmente faz bem, mas ela tem um lado em que a aplicação dela, na verdade, faz mal, né? Sim. O senhor viu aqui? O André tá mandando um abraço pro senhor. Obrigado aí. Você lembra do André? Lá do Solar Santa Rita? Lembro, eu vi ele depois na igreja da pastora Lourdes, aí. Gente boa. Pois É o é, tá Ribeiro importado aqui, comentando. né? Exatamente. Lohane, pode ficar tranquila que as lives sempre ficam salvas, vai ficar no feed, tá? Ela No tá aqui meu e falando, no ó, da Raíssa. que ela quer que deixe salvo, que ela quer muito ver, que lá já é 1 da manhã. Lohane, de onde que você fala? Mas vai ficar salvo no feed, fica tranquilo. Tanto no meu quanto no do meu pai. As lives ficam todas aqui. Gente, voltando ao nosso tema, né? Até querer paz pode ser algo nocivo pra gente. Por quê? Porque qual é o preço que você está pagando por essa paz? Você está fazendo. Você Ó, está da Espanha. Ó, o muito Wesley legal. também, meu primo aqui, lá da Espanha também, ó. Que bom, Wesley. A Sejam paz do Senhor, bem-vindos. meu primo. Saudade desse menino. Né? Como a gente estava falando, quando a gente fica sempre escolhendo ter paz do que ter razão, sempre, eu escolho ter paz, melhor ter paz do que ter razão. Às vezes, a gente pode perder a mão, perder o equilíbrio e acabar se anulando. Claro. Sempre nos calando, né? E qual que é o preço? Esse preço de sempre se calar, de sempre
se anular, ele é muito caro. Então, será que a nossa... Que vale isso? Igual tem uma música do Charlie Brown Jr. que fala assim, ó, que paz sem voz não é paz, é medo. É medo. Então, às vezes, a gente não se pronuncia, a gente não verbaliza algumas coisas, não é nem para manter a paz, mas é por medo. Medo do caos. Né? Exatamente. Então, assim, essa expressão, como nós dizemos, ela tem dois lados. O primeiro momento em que ela é correta é quando a gente deixa de ter razão para compreender o outro. Principalmente no casamento. Muitas pessoas discutem querendo ter razão, um mais do que o outro. E muitos relacionamentos se ferem, acaba até acabando. Há casamentos que amando as pessoas separam, porque não conseguem abrir mão, porque tem razão. Tem muita razão na sua forma de se enxergar, de enxergar suas atitudes. E aí, essa frase, eu deixei de ter paz para ter razão, eu prefiro ter paz do que ter razão, é melhor ter paz, porque eu começo a pensar que é melhor ter um relacionamento amoroso em que eu me rendo, eu começo a me enxergar, em vez de tentar mostrar para o outro que eu sou bom, eu procurar viver um relacionamento de paz, de aceitação do outro, né? De reconhecer os meus erros e nos conflitos a gente parar um pouco. Como eu disse, o dia a gente desenvolveu, até ontem eu falei isso numa igreja, né? Desenvolver a arte da escutatória, que é escutar o outro, né? Entender, escutar não para responder, escutar para entender o que o outro está falando, para compreender, escutar com empatia nos ouvidos, escutar para entender o que o outro está falando, o ponto de vista do outro, e não escutar para ter uma resposta, para tentar vencer o argumento do outro, é uma troca de argumentos para tentar vencer. A gente não está em conflito, ninguém tem que vencer. Então ter paz é melhor do que ter razão, no sentido de que eu prefiro parar a discussão, eu não preciso vencer discussão nenhuma, eu não preciso de argumentos para vencer. É melhor entender o outro e a gente viver em paz do que tentar argumentar, tentar mostrar, tentar convencer o outro da minha razão e tentar vencer no argumento. Porque, na verdade, quando isso acontece, alguém pode até vencer, um vencer o outro com argumentos, mas alguém vai ficar ferido, alguém vai ficar machucado. Isso não é importante. Então, o lado positivo de ter paz é melhor do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão, é quando eu abro mão de tentar me defender, de tentar atacar, contra-atacar, de vencer por argumentos. A gente não precisa vencer. Um casal que caminha junto não está brigando um com o outro, não está em disputa. E qualquer luta, qualquer briga, qualquer discussão de argumentos em que eu venço, eu na verdade não venci, todos os dois perderam, né? Os dois perderam, exatamente. Os dois perderam. E o senhor citou aí, falando muito sobre casal. Mas nós estamos numa época agora, da política, que isso se aplica a tudo. Também. Se aplica a amizades, a irmãos de igreja, a primos, a família, que estão... As reuniões de família, os grupos de família, as reuniões de amigos estão virando um verdadeiro caos. Como está tendo discussão, né? Todo mundo querendo ter razão. Uma coisa assim que não leva a lugar nenhum. Viram discussões, acabam a paz daquelas reuniões, daqueles relacionamentos, por causa de cada um querendo ter razão. Por uma coisa, você acaba... Né? Assim, acaba a amizade com alguém que você ama para defender alguém que você nunca nem viu, não te conhece e não vai fazer nada por você. Não, aqui no Brasil chegou ao triste extremo, em alguns casos, ao triste extremo de uma pessoa matar a outra por causa de discussão de ideologia política, eu tenho razão, você tem razão, eu tenho razão, o outro também eu tenho, chegar a ponto de matar. Aqui em Goiânia, num setor aqui do lado do nosso, uma pessoa da mesma igreja, de uma igreja evangélica, durante um culto evangélico, dois irmãos, um atirou no outro, por causa de falas sobre política. E cada um dos dois tinha razão. Você já observou que essas discussões sobre política, o Brasil está muito polarizado ultimamente. E só é troca de farpas, todos os dois querem ter razão, mas nenhum convence o outro, só brigam. Como você falou, dos grupos de família, reuniões de conversa de empresa, roda de conversa do colega de trabalho, conversa sobre grupos de WhatsApp, sobre política.
não gera nenhuma mudança, não gera, só gera gente magoada um com o outro. Ninguém convence o outro. Estão apenas trocando farpas, e os dois grupos têm razão. É só uma briga de ego. Uma briga de egos em que os dois têm razão e vai até o final tendo razão. Ninguém Eles mudou já ninguém. sabem que não vão... Já entram na discussão sabendo que o outro não vai aceitar, que o outro não vai mudar. É triste isso, né? A vontade é só ter razão. Uhum. Eu só quero ter razão. Eu não quero convencer o outro. Tanto é que algumas discussões são feitas só de ofensas. Não são feitas nem de argumentos para falar assim, olha, ofensas. Meus argumentos são esses. São discussões só de ofensas. Ofensa convence quem? E ofendendo um ao outro só pela ideologia política, pelo candidato que ele quer votar. Aí começa a ofender, já é o cara, a pessoa. Já começa a não ofender só o candidato, não. Já passou a ofender um ao outro. Chamando por apelidos, por nomes que rebaixam. Um chama o outro. E nesse caso, principalmente, é muito melhor ter paz do que ter razão. Para que isso? Nesse caso. Né? Para que isso se a gente não vai mudar? A gente não vai mudar a ideologia política do outro. O voto é secreto exatamente para isso. O voto secreto hoje no Brasil virou um voto totalmente declarado. O cara põe uma bandeira, põe uma camiseta, põe isso. E começa cada um defender sua bandeira e começa a ir para a rua. Um negócio que podia ficar só dentro do coração dele, só ele. Mas as pessoas estão brigando uns com os outros, estão escancarando essa briga. E tem gente boa brigando, gente boa perdendo amizade, perdendo boas conversas, perdendo momentos preciosos de comunhão, perdendo a paz, perdendo tanta coisa para tentar discutir, para tentar convencer alguém que já sabe que não vai convencer e no final nenhum convence o outro. Um machuca o outro, um fere o outro, a amizade vai ficando resbalada, tem gente que bloqueia o outro na rede social. E todos dois têm razão. Se você parar para conversar com cada um, ele argumenta como tendo razão. É muito ruim isso, né? Sim. A pessoa coloca a razão como a coisa mais preciosa. A coisa mais preciosa. Eu já vi uma expressão, quando eu era pequeno, dizia assim, ó, quando eu tô errado, até uma criança me corrige. Mas quando tenho razão, eu não baixo a cabeça para ninguém. Eu lembro dessa expressão quando eu era criança, que algumas pessoas falavam isso. Mas o problema da gente é que a gente sempre tem razão. O problema eu lembro de uma frase que o senhor sempre falou, que é assim, que não existe ninguém mais cruel do que alguém com razão. Com certeza. O ser humano mais cruel é aquele que tem razão. Que ele vai a ponto de ferir o outro. Ele vai a ponto, até, você vê aqui nas discussões políticas, até a matar. Aconteceu alguns casos lamentáveis no Brasil que um matou o outro porque ele tinha razão. Porque ele achava que o candidato dele, a ideologia dele é melhor do que a do outro, e na troca de argumentos ele se ofende com a acusação do outro porque ele tem razão. Então a acusação do outro começa a ser algo que mexe com ele, porque é afrontoso, porque ele tem razão. E como aquele cara de lá está falando do outro candidato, está falando do meu candidato, se o dele é pior que o meu, e começa a trocar acusações, vai ao ponto de matar. Por um negócio totalmente sem noção. Sim. Cada um é livre para chegar diante da urna eletrônica e digitar o número que ele quiser e confirmar lá. Mas eu quero que ele aceite o meu argumento, vote no meu candidato, defenda o meu candidato. Que triste isso. Uhum. Não é? Que triste. Triste demais. E assim, qualquer conversa hoje em dia, como diz um ditado popular, qualquer conversa está virando um fla-flu. Pois é. Tá virando uma rivalidade. Uma rivalidade. Uma rixa, sabe? E assim, agora estamos vivendo um tempo de política. Dia 3, talvez depois no segundo mandato. Segundo turno. Segundo turno. Vai acabar isso aí, pronto. E aí vão ter amizades desfeitas, famílias brigadas, por conta de razão, de ter razão. Uhum. E isso a gente está falando sobre política, mas isso acontece com religião. Isso acontece, cada um querendo convencer, às vezes, dentro da mesma religião, só que de denominação diferente, vira uma coisa assim, cada um querendo convencer o outro, uma briga, que eu tenho razão, que o meu jeito é o melhor. Às vezes vem comparação, porque às vezes eu já vi casos de cunhadas ou irmãs brigarem
cada uma querendo mostrar que o jeito que educa os filhos é o melhor. Olha, só nas religiões evangélicas. Por que existe um monte de placa de igreja? Você anda nas ruas aí, tem um monte de placa de igreja diferente. Todas elas evangélicas, todas elas creem em Deus, todas elas têm a Bíblia como regra de fé e prática. Todas elas falam de Jesus, mas divergem. E começaram a nascer por causa de gente que tinha razão. E começou a quebrar vínculo. Irmãos que se separaram e fundaram uma outra igreja, colocou uma outra placa na frente, porque tinha razão em algum argumento. E não conseguiram caminhar juntos. Por isso nasceu essas inúmeras igrejas de tantos nomes, de tantas placas. É gente que tinha razão e tentou vencer os outros no argumento. Como ele não venceu, falou, vou abrir a minha, porque ele vai ser do meu jeito. E as igrejas estão por aí de gente que abriu. Porque eu tenho razão no que eu falo e eles não querem aceitar. Então as pessoas estão abrindo outras igrejas por causa disso. E abriram muitas, ainda vão abrir. Exatamente, irmãos com a mesma Bíblia, com a mesma fé, sendo filhos do mesmo Deus, falando do mesmo Jesus, da mesma salvação. Mas com a outra placa na frente, já aquilo mudou tudo. Porque tem outra placa aqui, parece que até outro reino, outra coisa. São irmãos caminhando no mesmo caminho. Acontece de pessoas que saem, que mudam de denominação, ficarem sem se falar. Sem se falar, exatamente. Ficarem sem se falar, surreal. Rejeitarem a amizade, porque agora você está na outra igreja, você frequenta aquela outra igreja. Eu lembro de um pastor amigo meu, achei muito interessante. Há muitos anos atrás, um irmão da igreja que ele pastoreava chegou e falou assim, pastor, vou sair da igreja. Pai, é mesmo? Não concordo com o que está acontecendo aqui, não concordo com isso, com aquilo, com o jeito seu de pastorear, vou sair da igreja. Falei, para onde você vai? Vou para a igreja tal ali na frente do outro ministério. Falei, então você não vai sair da igreja não, mano. Você só vai mudar o lugar de congregar. Fique tranquilo, irmão. Pode ficar à vontade. Você não está saindo da igreja. Você só está mudando o lugar de congregar. Lá também é a mesma igreja, né? Lá também é a mesma igreja. Você pode ir em paz. E o irmão até assustou com ele. Ele falou, você pode ir em paz. Você não está saindo da igreja, não. Você só mudou o lugar. A diferença de lá para cá é a placa que está lá na porta. Mas nós somos filhos do mesmo Deus. Vamos continuar a ser irmãos. Você é bem-vindo para ir, para voltar. Aquele irmão ficou assustado com a resposta desse pastor. Porque ela foi muito simplista, né? Você não está saindo da igreja, você só está indo para outro lugar. Mas hoje, porque pastor tem muitas... optou pela paz. Pela paz, exatamente, não é? Mas quantas igrejas... Essas igrejas só nascem hoje por causa de gente que quer ter razão. E acha que ele descobriu a roda, ele descobriu o jeito certo de ser igreja, a ideologia de igreja que tem a melhor, então ele vai... Aquele povo ali não deu conta, eu vou montar, vou abrir a minha igreja. E da igreja que ele abre já nasce outra, porque tem alguém lá dentro que depois não concorda com ele, tem razão também, e vai abrindo. E a gente está cheio de igrejas por aí, de gente cheia de razão, que não conseguiu viver em paz. Porque a razão os impediu de caminhar juntos. Mesmo andando no mesmo caminho, mesmo falando as mesmas coisas, mesmo indo para o mesmo lugar. Estão todos falando de ir para o céu. Mas será como é que vai ser lá no céu, hein? Vai ter um cantinho para cada um, que não se, os que tinham razão numa coisa, os que tinham razão noutra, os que tinham razão noutra, será que vai ser desse jeito, né? As pessoas estão abrindo mão de relacionamentos maravilhosos, preciosos, por causa de ter razão, de amizades boas, por causa de ter razão. Nesse sentido, esse é o lado que a gente diz que é muito importante, é muito melhor ter paz do que ter razão, né? Mas nós vamos falar também do lado pejorativo, né? Do lado em que isso pode ser um engano. Nem sempre essa frase de melhor ter paz que ter razão, há aspectos em que ela é pejorativa, ela faz mal. E nós vamos falar sobre isso também. Ela faz mal. Né? Exatamente. A gente falou sobre que é melhor sim ter paz do que ter razão quando você está brigando por ideologias, quando o seu intuito é vencer uma discussão, e não entender aquilo ali, e não trazer argumentos válidos, né? Então, porque para vencer a discussão, usa-se ofensas, usa-se desrespeito. Desrespeito. E aí, assim, é nesse campo que a gente está falando. Mas, não, no quesito relacionamentos, e nisso eu estou dizendo no geral, às vezes a gente começa a só ceder. Porque o relacionamento é natural em todo relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de pais e filhos,
seja ele de funcionários numa empresa, de qualquer coisa. Um cede, uma hora ou alguém vai ter que estar cedendo. Porque somos seres humanos diferentes. Então sempre vai ter que ser alguém cedendo. Alguém que vai ceder porque gosta de tal comida, então hoje a gente vai comer a comida que o fulano gosta. Alguém cedendo porque deixou o espaço para o outro fulano usar. Alguém cedendo porque ele tinha marcado uma reunião, porém não dá para todo mundo agora, então ele vai se adequar ao horário que dá para todo mundo. Nesse quesito, para viver em sociedade, para funcionar, a gente tem que ceder às vezes. É isso, né? A vida em sociedade exige que a gente ceda alguns momentos, né? Agora, você é a única pessoa que cede, sempre que cede? É esse ponto, entendeu? Se é um casamento e a esposa é a única que cede todas as vezes, ela sempre cede, se ela deixa de expor aquilo que feriu ela, se ela deixa de falar, de verbalizar que aquilo feriu, que aquilo fez mal, porque por medo, por causa para manter a paz, igual eu conheci uma pessoa que pegou claramente, assim, explicitamente, conversas do marido com outra mulher, assim, deixando óbvio que estava havendo uma traição, e ela nem falou com ele, porque prefiro ter paz do que ter razão. Aí a pergunta que fica é, paz para quem? E que paz é essa? Que paz é essa? Que ela vai ficar sempre oprimida, sempre, ela não está tendo paz, na verdade. Vai estar sempre com medo, aí ele vai sair para jogar bola, tá jogando bola mesmo? Ele vai sair para uma viagem de trabalho, ou atrasou no trânsito, foi no trânsito mesmo, né? Sabe que ele estava no engarrafamento. Demorou conversar, demorou responder a pergunta. Eu estava ocupado. Ocupado com quem? Com quem? Com quem? Então isso não é paz, né? Paz quando alguém, então, assim, quando um anula o outro, quando um anula a individualidade do outro, porque casais, relacionamento abusivo, um vai querer anular a identidade, a individualidade do outro. Um vai querer abafar o outro. Engolir o outro. Engolir o outro. E quando eu deixo de ser eu, quando as minhas individualidades vai sendo deixadas de lado para agradar o outro, isso não é deixar de ter paz para ter razão. Na verdade, isso é deixar de ter paz sem ter razão, né? Não vai ter nenhum dos dois. Exatamente. Quando você não expõe os seus desejos assim, o que você quer, o que você deseja naqueles momentos, ou suas insatisfações, costuma acontecer, quando você não fala, né? Quando você só cede, quando você não se expõe, não fala, costuma acontecer uma coisa que a gente chama de despersonificação. O que é isso? É como se você, entre aspas, fosse diminuindo dentro daquela relação. Você vai deixando de ser você. Vai deixando de ser você. Você passa, por isso que passa a ser um personagem que o outro quer que você viva. Exatamente. Você passa a ser uma persona que aquela pessoa escolheu e não o que você quer, o que você é. Por isso que tem gente que depois de um tempo de relacionamento, isso principalmente relacionamentos conjugais, mas isso se aplica a vários tipos de relacionamento. Amizades. Tem gente, por exemplo, que é amigo e tipo assim, se você for amigo daquela outra pessoa, eu não vou andar com você mais. Se você ficar sentando, se você ficar indo na escola, por exemplo, se você for amigo daquela menina ou daquele menino, eu não vou ser seu amigo mais. E você acaba afastando-se de outros que você gostaria de ser amigo, porque alguém te oprime. E você começa a ficar... Até pais e mães. Pais e mães. Diga, por exemplo, assim, tira a personalidade do filho. Porque, assim, ó, se você escuta esse tipo de música, é esse tipo de gíria que você fala, o que você quer? Essa profissão para sua vida? Aí o filho fica sentindo o quê? Eu preciso ser desse jeito para eu ser amado. E o natural da psique humana é a cria buscar a aprovação de quem criou. Né? É natural os filhos buscarem a aprovação dos pais. Então, até o inconsciente faz isso. Então, a criança ou o adolescente, ele vai deixando de ser ele, vai se despersonificando, vai acontecendo despersonificação, ficando pequeno
E o que vai crescendo é a capa que a pessoa vai pondo em cima dele. Aí eu te pergunto, isso é paz pra quem? E isso é paz, é uma certa paz, vamos dizer assim, entre aspas, né? Até quando? Porque quem vai se anulando, vai se anulando até um tempo. Seja um filho que anula-se para cumprir um gosto do pai, o pai que quer cumprir, quer viver os seus sonhos nos seus filhos e obriga um filho, não, eu criei você para essa profissão, eu gosto que você ouça essa música, eu quero que você vista esse tipo de roupa, e começa a oprimir o filho para que o filho viva um personagem para agradar eles. Isso tem um prazo de validade. Uma mulher ou um marido que se anula para tentar agradar o outro, que vai se despersonificando para tentar viver em paz com aquela outra pessoa, isso tem um prazo de validade. Vai chegar um momento que você não dá conta mais. Aquilo que alguém chama de paz, na verdade, é algo que vai comendo a pessoa por dentro. Vai chegar um dia que ele explode, fala, não aguento mais isso. Porque não é saudável. Se anular para agradar o outro, é uma frase que eu digo o seguinte, ó, se você tem que viver um personagem para ser amado, fazer de conta que é quem você não é, para ser amado, para ser aceito, você não é amado. O personagem que você criou é que está sendo amado. Você não tem paz, você não está em paz, você está, na verdade, em um relacionamento abusivo e você está sendo oprimido. E em algum momento você não vai aguentar mais. Então isso é nocivo, doentio, né? E não é ter paz isso aí. Porque assim, quando você vai ficando pequeno, vai se despersonificando, vai sendo anulado pela relação, vai sendo engolido pela outra pessoa da relação, aquela vida que você está vivendo não é uma vida sua. Aquele silêncio. Isso. Oi? Exatamente, não é uma vida sua. Ah, sim. Não é uma vida sua. Então, aquela vida não vai ficando tão ruim para você. É igual uma frase que eu vi esses dias, assim, o seu silêncio tem tanto grito dentro do seu silêncio que vai começando a ficar insuportável. Aí chega um momento que a pessoa chega a pensar que para viver aquele tipo de vida ali, então é melhor nem viver. Se cala, se cala, se cala. Relações onde só um fala, porque se você expor o que tá te incomodando, aquilo ali vai virar um campo de guerra. Famílias, sabe? Que se você falar assim, ó, tem até mães adultas que intrometem vou colocar entre aspas assim, na criação dos netos. E aí, se a filha fala assim, ó, não, mãe, ó, esse é o meu jeito de fazer, eu prefiro criar eles dessa forma. A mãe vira uma coisa gigante e, nossa, eu criei você com tanto amor. E você tá me desrespeitando o meu amor pelos meus netos. E aí a filha se vê assim, guia um silêncio para ter paz, para não parecer desrespeito, para não parecer que tá esnobando, não, assim, que não tá valorizando aquelas dicas, vamos dizer assim, né? E aí vive uma vida assim, escondendo. Ó, come isso aqui, mas não fala pra sua avó, não. Ou a avó. Né? Ou então assim, ó, você vai pra casa da vovó, você faz de conta que você faz isso e aquilo, hein? Porque senão vai dar ruim. Não ou conta pra vovó que você fez isso. Não conta pra sua avó que você fez aquilo. Não conta pra sua avó que eu deixo você ficar no tablet até na hora de dormir. Porque senão ela vai brigar comigo e... porque vira assim uma coisa assim, que você, na verdade, vive uma mentira. Você não vive, não é que você está escolhendo ter paz ao invés de ter razão. Você está vivendo uma mentira por causa do medo. Oprimida por causa do medo. Exatamente. Ou casamentos em que um está sendo anulado e ele nem consegue falar, porque se chama o outro para conversar sobre aquilo, ele começa a falar sobre as suas insatisfações, vira uma briga muito maior do que a primeira, e ele prefere ir se anulando para tentar viver em paz. Ele não está vivendo em paz, isso é uma ilusão, sabe? Porque por exemplo, apesar do desconforto de se anular, apesar desse desconforto, ainda é menos desconfortável do que expor a insatisfação e virar uma guerra. Exatamente. Aí ele prefere o desconforto das dores a menor, né? Sempre assim, o ser humano vai sempre das dores procurar a menor. E às vezes, em determinado momento, a menor dor é se anular e ficar calado, sofrer sozinho. Às vezes ele não para
falar sobre o que o incomoda, porque é melhor se anular e fazer de conta que tá tudo bem. E ele mantém o outro sob controle, ele mantém o outro mais calmo. Porque se ele falar que ele está insatisfeito, a casa cai. Vira uma briga que ele não sabe nem onde vai chegar. Já ouvi casais de alguém falar assim, não, se eu começar a falar para meu marido sobre tudo que me incomoda, é perigoso eu não sei nem onde vai parar. Eu não sei nem o que vai acontecer. Se eu chegar a falar tudo que eu sinto, se eu começar a falar tudo que eu penso, eu não sei nem qual vai ser a reação dele ou a reação dela. Então eu prefiro parar no meio, porque ele me oprime tanto, ela me oprime tanto, que no meio da discussão eu tenho que calar. A gente resolve isso, incuba isso por um tempo. Mas vai chegar um momento em que alguém não vai dar conta. E eu pode ser, igual você falou agora. É como uma morte lenta. Pode chegar o caso de alguém pensar tirar a própria vida, de alguém fugir, de alguém explodir, de alguém fazer algo louco, porque não aguentou mais. E parecendo que tá de paz. Aqueles relacionamentos assim que você vê, tá casada há anos, aparentemente vivem super em paz. Quando é fé, um vira Desmorona a cabeça tudo. de uma forma que quer sair fora, tchau, eu não quero mais. Aí assim, quem tá em volta fica, gente, o que aconteceu? A gente pode ajudar. O que Eles tá viviam acontecendo? tão bem, né? Nossa, vocês se amavam tanto, vocês viviam tão bem. O que está acontecendo? Na verdade, é porque já estava a opressão, já estava o silêncio pela paz, há tanto tempo que é como se você tivesse furado, colocado um caninho na sua veia e ficasse pingando pouco a pouco o sangue do seu corpo assim. Ou seja, está tirando a vida de você pouquinho a pouquinho. E em muitos casos... Despersonificando. Em muitos casos, quando um explode e já não aguenta mais, às vezes até o outro cônjuge não sabe por quê. Porque o opressor, em muitos momentos, ele nem percebe, assim, ele é tão cheio de razão que ele não percebe quanto ele está oprimindo, ele acha que ele está fazendo bem, ele acha que ele está ensinando, ele está formando o outro. Igual eu vi um cara uma vez falou para mim assim, eu formei a minha mulher para ser do jeito que eu quero. Eu vivo bem com ela, eu formei ela. Olha que expressão. Ela era de um jeito, mas eu formei ela para ser a esposa boa que ela é hoje. Então, assim, alguém está ali sofrendo não sei por quanto tempo. Então, quando existe essa expressão, tem alguém sendo... E aí, talvez, o dia que essa pessoa que está sendo aniquilada, despersonificada, que ela está, assim, sendo subjugada, que ela explode, o outro fala assim, mas credo... Mas nem imaginava isso. Aí ele se vitimiza e fala, mas por que você não conversou? A gente não teve a oportunidade de conversar. As pessoas geralmente, o opressor, quem é tóxico, ele não enxerga, porque para ele tá confortável. Como que eu vou saber que a relação tá sendo opressiva se eu não tô sendo oprimido? E o tanto que é fácil. Se eu falar qualquer coisa, já resolveu. Igual um cara que trabalha comigo, ele falou para mim uma coisa assim uma vez, há muitos anos atrás isso. Ele falou assim que ele chegava sempre, eu trabalhava à noite na empresa, ele parava 6 horas. Eu entrava às 6 e saía à 00:20. E tinha vezes que eu saía e ainda estava lá bebendo num barzinho de frente. Ele estava lá bebendo. E aí eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Aí ele falou assim, um dia ele falou assim, rapaz, lá em casa resolvi. Os caras falando sobre isso, rapaz, como é que você consegue? Como é que sua mulher não foi embora? Como é que você consegue? Sua mulher não briga? Senão, antigamente ela brigava. Mas eu aprendi uma tática. Eu já chego em casa brigando agora, com ela quieta. Antigamente ela brigava tudo comigo, me xingava. Eu aprendi a tática. Eu chego já metendo o pé na porta e falando trem lá, ela quietinha. Ela fica quietinha. Foi pouco tempo depois, a mulher foi embora. E aí ele tava chorando lá, que perdeu a família. Sabe? Mas assim, ele aprendeu a tática de oprimir a mulher. Se ele chegasse bêbado, brigando, gritando, chutando a porta, ela ficava caladinha. E aí, colocou ela num lugar de medo. Colocou ela no lugar, exatamente, colocou ela no lugar dela e começou a chegar. Aí eu tomava um banho, deitava, ela não falava nada. Foi alguns anos, não sei, poucos anos. E ela foi embora, sumiu. E aí ele ficou chorando lá, querendo os filhos, querendo a mulher e querendo uma nova chance. Eu lembro dessa história. Então, assim, ele oprimia achando que essa era a resposta.
E às vezes a mulher, para ter paz, ela evitava na madrugada uma briga daquela, um cara agressivo, ainda podia pôr a mão nela, agredir, bater. Então ela calava. Por medo, né? Por medo, né? É o que você falou, paz sem voz não é paz, é medo, né? Quando ela parou de dar voz à insatisfação dela por causa da agressividade que ele chegava, ela estava com medo. Ela suportou por um tempo, mas depois não suportou mais. Então, nesse caso, quando algo nos incomoda, a gente precisa aprender a falar sobre o que nos incomoda no momento em que nos incomoda. E está incomodando ainda. Não quando você não aguenta mais. Não quando você não aguenta mais. Aprender a falar sobre o que te incomoda no momento em que te incomoda. Se o outro não consegue ouvir ou não quer te ouvir, provavelmente você está num relacionamento abusivo. Se o outro não, se você não tem lugar de fala, se você tem que calar e se humilhar, se você tem que ser oprimido para tentar viver em paz, você não está vivendo em paz. Você está vivendo oprimido, você está vivendo subjugado. E isso não é deixar de ter paz, ou ter paz para ter razão. Deixar de ter razão para ter paz. Isso é deixar de ter vida para viver oprimido. Nesse caso, talvez você esteja vivendo num relacionamento abusivo. Oprimido, né? Lembrando que relacionamento abusivo não se restringe a relacionamento conjugal. Não, é vários tipos de amizade, relacionamento até de pai e filho, né? Relacionamentos no emprego, relacionamentos em vários lugares. Chefes abusivos, aqueles que você não pode nem falar nada, porque é tanto medo de ser mandado embora que você não pode dar um feedback ou dizer que a forma que ele falou te constrangeu. Né? Se a pessoa grita com você, um chefe grita, te humilha na frente das pessoas, e aí você não pode nem falar pra ele assim, olha, eu achei que foi desrespeitoso o jeito que o senhor falou comigo. Porque aí se você falar então, assim, você achou desrespeitoso, então procura outro emprego. E aí o cara tem que humilhar, aí o cara fala assim, gente, eu preciso, vou abaixar a cabeça que eu quero viver em paz, eu preciso desse emprego. Eu tenho minhas crianças, tenho que alimentar. E aí, às vezes, a pessoa, quando é oprimida, quando ele vai sendo despersonificado, ele vai perdendo a autoestima, ele vai perdendo a capacidade crítica de pensar sobre ele começa a achar assim, eu não posso perder esse emprego, não vou achar outro. Ele começa a ficar preso, não é? Por ser despersonificado, ele acaba se diminuindo. A sua visão própria, a sua autoimagem vai sendo danificada. Ele vai se enxergando meio que com o olhar do outro. Ele vai se enxergando pela perspectiva que o outro está tentando colocar sobre ele. E ele acaba achando que ele não pode sair daí. Eu não vou sair desse casamento, o que vai ser de mim? Eu não posso sair dessa empresa, o que vai ser de mim? Eu não posso sair de... Começa a pensar, eu estou preso aqui, eu sou obrigado a receber isso, eu não vou achar melhor. E se eu achar uma pessoa, se todo mundo for desse jeito? E se eu ficar desempregado e minha família passar fome? Então não é melhor aguentar a humilhação. E vai ficando. E se eu largar desse marido ou dessa mulher e não achar ninguém? E se eu achar um chefe pior? E se eu largar dessa esposa ou desse marido abusivo e achar outro mais abusivo que ele? Ou não achar outro e ficar na solidão? E se eu falar pro meu pai ou pra minha mãe que o jeito que eles fazem comigo, o tratamento deles me incomoda e eles me pôr pra fora de casa ou me bater? Pois é tanta coisa abusiva, né? E aí, quando você só se submete, só não fala, só cala, só aceita, só cede a vida inteira e a vontade do outro prevalece, e os desejos do outro prevalecem. E o que incomoda ele é o quê? O que incomoda você é fraqueza sua. Isso aí, quando você vai se submetendo isso com o tempo, por que abaixa a sua autoestima? Porque no seu subconsciente vai colocando o quê? Eu sou inferior. A minha vontade não vale nada. Eu tô chateado, todo abusivo, ele tenta colocar na cabeça do outro que ele é inferior, não é? Todo abusivo tenta mostrar e pelas entrelinhas. O abusivo não fala assim, você é inferior, eu sou superior a você. Não, ele não chega e não fala assim. As atitudes vão fazendo isso, né? É no dia a dia. Ele vai te convencendo te convencendo que o que a sua fala não tem valia, que a sua opinião não é importante, que o que você faz, que o que você quer não é aceitável, que as suas ideias são as piores, que a sua vontade ela é chuém. Ele vai te convencendo isso, e aí vira um sofisma. Que é uma mentira dita tantas vezes que na sua mente ela fica vista como verdade. Ela é recebida como minhas verdades, exatamente. Esse sofisma, a Bíblia fala sobre isso, que vira uma fortaleza na mente da gente.
Ela é tão Aham. forte que começa a me convencer. Me convencer de que eu preciso aceitar isso. Me convencer de que realmente eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou desmerecedor, eu tô, como uma expressão que a gente falava lá na roça, minha avó falava, tô pegando boi. Eu tô pegando boi de estar com você, você tá pegando boi de estar trabalhando comigo, de ser casado comigo, de estar com essa amizade comigo. Você tá tendo uma vantagem muito grande. Então eu começo a achar que é verdade, né? Uhum. E eu não estou vivendo em paz. Então, esses dois aspectos, melhor ter paz que ter razão, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um lado extremamente positivo, tem um lado extremamente importante disso, de você abrir mão de si. Mas tem o outro lado, quando é abusivo, que você tem que tomar cuidado, para não ser oprimido, senão você deixa de Saber viver, ter equilíbrio, saber saber ter ceder equilíbrio. na medida, mas não ser a única pessoa que Uhum. cede. Não Exatamente. ceder no que é princípio para você, no que é muito importante. Uhum. Tem gente cedendo, exemplo, é, um casamento de uma pessoa conhecida que não é mais casada, ela cedeu mesmo assim, sofrendo, tomando assim, foi muito doloroso, muito sofredor. Ela Uhum. sofreu abrir a relação sexual, chamar uma terceira pessoa, porque o marido convenceu. Que tristeza. Sabe, Isso já, não é, isso foi uma coisa assim, ou já seja, quebrou o laço do casamento ali, né? era uma coisa de que feriu um princípio, feriu Uhum. um valor dela, um princípio dela, entendeu? Então, isso aí, Uhum. nessa parte aí, de valores e princípios, nisso aí não tem como ceder. Tem pessoas que fazem isso. E tá tudo certo porque para eles, porque eles os dois concordam. Mas Porque agora, é os princípios deles. deles, dos dois. Então eles conseguem viver o casamento assim. Mas tem alguém, aí o cara quer viver, mas ele passou por cima, como um trator por cima da esposa, né? Para tentar impor a vontade dele. E foi a tal ponto que ela abriu mão de si, se humilhou para tentar ter paz. Ela não estava tendo paz. Isso aí não é Não paz. tava. Tanto é Uhum. que foi a partir disso aí, assim, de um pouco antes disso, o casamento foi só desmoronando até Uhum. acabar, porque tá, ela abriu mão da razão para ter paz, mas essa paz foi para quem? Porque para ela não foi. Porque ela Com não ficou em certeza paz. nunca foi. Alguém que sente, e quem sente paz em oprimir, quem sente paz em fazer o outro calar, quem sente paz em fazer o outro ceder sempre, é um abusivo que não se enxergou, sabe? Que eu acho que a renúncia pessoal é feita de abrir mão, de em momentos, sim, eu tenho razão em momentos, mas é momentos que eu tenho que abrir mão. Eu faço o que eu quero dessa vez, mas a outra vez eu tenho que abrir mão para o outro. Nas coisas pequenas da vida. Ah, vamos assistir novela ou vamos assistir uma série? Vamos comer feijoada ou vamos comer feijão tropeiro? Vamos sair para comer fora ou vamos comer aqui em casa mesmo? Vamos Vamos comer um passar o sangue Natal desse ano com a minha família ou com a ou com a sua? sua família. Vamos pedir pizza, vamos pedir sanduíche. Então essas coisas começam, são pontos tão pequenos, mas que mostram divergências. Até, às vezes até divergências só naquele momento. Hoje eu estou com vontade de comer sanduíche. Ontem eu estava com vontade de comer pizza. Mas hoje eu vou estar comer sanduíche. Aí alguém fala assim, não, então hoje vamos comer pizza. Aí a gente come, na próxima vez a gente pede sanduíche. Entendeu? Aí da próxima vez, aquele que cedeu pode ter o direito de pedir, de escolher. São pequenas coisas que mostram o equilíbrio. E todo Sim, relacionamento que tem equilíbrio tem paz para os dois. O equilíbrio é importante em todos os relacionamentos de amor, em todos os relacionamentos sim, de afeto, né? Quando você tem equilíbrio, você renuncia, mas também recebe. Você se doa, mas também recebe. Quando só um se doa, quando só um abre mão, quando só um se cala, quando só um quer ter paz, quando só um tem que buscar edificar, esse relacionamento é abusivo e ele tá entrando num caminho errado, totalmente errado. E ele não vai durar muito tempo. Ou então, se ele durar muito tempo, alguém vai estar se anulando por muito tempo e sofrendo dentro de um relacionamento aham, abusivo, né? E isso não é saudável para isso. ninguém. E igual a gente estava falando no início, que eu falei assim, que paz sem voz não é paz, é medo. De medo. Assim também, tem como você expor
o que te feriu, expor a sua insatisfação, ou expor expor seus pensamentos e continuar tendo paz. Não tem como, é quando você impõe. Exatamente. E ao expor, você impõe, entendeu? Aí é onde sai a paz. É onde a paz pega a malinha dela e vai embora. Por quê? Porque às vezes a gente vê muitos relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais, que acontece o seguinte: não são um com o outro e contra os problemas. É um contra o outro. Tentando jogar na cabeça do outro que ele é o responsável por aquele problema. Exatamente. Não tá, né, junto assim, ó, a gente tem um problema. Então vamos unir nós dois. Isso. E vamos resolver esse problema. Porque esse problema que tá tirando a nossa paz. Tá, então como que nós vamos resolver esse problema? Não, ele tá assim, ó. Ah, mas é porque você é responsável por esse problema. Porque se você não tivesse feito isso, se você não tivesse falado aquilo, se você não tivesse agido assim, então esse problema não teria resolvido. Eu acho assim, eu vi alguém dizendo uma coisa interessante. Uma coisa que mostra a maturidade de um relacionamento é quando as pessoas envolvidas nele conseguem discordar sem brigar. Conseguem discordar, colocar as suas insatisfações, discordar nos pensamentos sem aquilo virar uma briga. Mas discordar e manter uma discordância no campo das ideias. Conversar sobre. E a gente entrar em acordo sem haver uma briga. Isso é um sinal de que esse relacionamento está amadurecendo. Sem virar um fla-flu. Sem virar um fla-flu. Sem virar um Palmeiras e Corinthians também, né? Então aquela briga de vai quase a morte. Então, isso é um sinal de maturidade e de saúde até. Casamento que alguém fala assim, não, nós nunca brigou. Somos casados há 10 anos, a gente nunca brigou, a gente não discutiu. Cuidado, esse relacionamento não é saudável. Um relacionamento que a gente nunca brigou, tem alguém fazendo de conta que é quem não é, para tentar manter a paz. Um casamento que nunca brigou... Alguém está sendo anulado. Alguém está sendo anulado e vai acabar de uma hora para outra. Um casamento maduro e saudável é onde acontecem as conversas, as discussões, as DRs. Você conversa sobre. Todos os dois têm liberdade de expor sua opinião. E às vezes vão conversar até mais calorosamente um pouquinho. Mas os dois estão prontos a pedir perdão. Os dois estão prontos a renunciar. Os dois estão mais prontos a ter paz do que ter razão. Não é um só. Mas há lugar de fala para os dois, né? Os dois podem falar sobre. Os dois podem construir a sua identidade ali dentro. Ter a liberdade de falar, de discordar do ponto de vista do outro, discordar do gosto do outro. E isso não ser uma briga. Quando isso acontece, aí está um relacionamento saudável. Um relacionamento onde fala, não, nós nunca brigou, nós tem tantos anos que brigou. Esse relacionamento, na grande maioria das vezes, ele é um relacionamento abusivo de um lado. Porque a não ser que você casou com alguém exatamente igual a você, que gosta de tudo igual a você. Mas é muito difícil. Porque é praticamente impossível. Que até quem gosta das mesmas coisas varia, porque a gente tem sentimentos. E sentimentos é algo volátil. O sentimento é algo que você amanhece com ele hoje e diferente amanhã. São como ondas. São quando ondas. Então, você amanhece com vontade de comer pizza hoje, mas amanhã você amanhece com vontade de comer um espetinho. Entendeu? Mulher amanhece carente de noite, tá? Ai, me deixa. Exatamente. Você amanhece hoje olhando para a vida radiante. Nossa, que dia lindo. Amanhã você pode amanhecer com um dia cinza, só querendo existir. Então isso vai acontecer com o ser humano. Um casal ou um relacionamento onde nunca discutiu, onde nunca brigou, provavelmente ele não é um relacionamento de paz. Com quase 100% de certeza, é um relacionamento abusivo. É um relacionamento oral. Alguém está sendo anulado ali. E anulando-se... Pode nunca ter uma briga calorosa. Mas, assim, discutir as discussões, sobre assuntos... elas são a marca. Quando a gente aprendeu a discordar sem brigar, essa é uma marca que o nosso casamento está caminhando para a maturidade. Ele está saudável. Quando a gente discorda sem brigar. Agora, quando nunca discorda, um sempre está bruto, um sempre está tendo razão, não está sendo saudável. Provavelmente tem um relacionamento abusivo aí e alguém precisa se enxergar. Alguém precisa parar e falar assim, será que eu estou sendo abusivo?
Será que eu estou impondo muito? Será que eu não estou nesse afã de querer obrigar a ser, a pensar como eu quero? A gente precisa aprender a respeitar as pessoas na sua individualidade. Ninguém precisa ser do jeito que eu acho para ser respeitado. Ninguém precisa pensar com a ideologia que eu penso para ter o meu respeito. Ninguém precisa gostar das coisas que eu gosto para ser bem tratado por mim. Quando isso acontece, eu sou alguém abusivo. Quando alguém tem que gostar dos meus padrões, enxergar o mundo com a minha ótica para ter o meu respeito, eu estou sendo abusivo. Eu ainda preciso aprender o que é respeitar o ser humano, o que é respeitar o meu próximo. E nesse sentido, os relacionamentos vão ser trincados. Enquanto eu achar que você só merece o meu respeito quando você pensar como eu penso, quando você falar das coisas que eu acho, quando você vê as coisas na minha perspectiva, no meu ponto de vista, e quando não for, você é um coitado, você é trouxa, você é bolsominion, você é gado, você é mortadela, você é um bobo, você é isso, aquilo, começa a jogar coisas pejorativas um com o outro, isso aí é doentio, não é saudável, né? A gente precisa aprender. A saúde das relações é uma das coisas mais importantes. Uhum. Tanto é que teve um estudo que foi feito em Harvard que durou 75 anos. Eles pegou as mesmas pessoas e ficou estudando essas pessoas durante 75 anos. Ao final desses 75 anos, logicamente, alguns estavam melhores. Tanto de família, ou tanto de saúde, tanto de emocional, tanto de estavam mais felizes, estavam até menos envelhecidos. Aí foram fazer assim, qual foram os fatores que levaram essas pessoas a ficarem melhores? Essas que foram estudadas. Foram milhares de pessoas que foram estudadas dentro desses 75 anos. Aí falou, qual que é o fator? Será que elas foram as pessoas que tiveram mais dinheiro? Ou empregos melhores? Ou as que viajaram mais? Ou as que moraram em casas maiores, ou as que tiveram pet, ou que tiveram filho ou não tiveram filho. Aí no final, sabe qual que era o fator que tinha todas as pessoas que estavam melhores, tanto de saúde física, mental e emocional? Bons relacionamentos. Bons relacionamentos. O homem é um ser, como você disse agora, biopsico sócio-espiritual, não é isso? Biopsico sócio-espiritual. É esse mesmo? Isso, exatamente. Isso aí. Ele é biológico, que é físico, psíquico, que é mental, é social, que é o ser humano foi feito para viver em sociedade. A gente foi feito para viver em sociedade, para viver em comunidade. Ninguém sozinho consegue ter felicidade. Felicidade não é... A gente pode ter solitude, que são momentos em que eu escolho estar sozinho comigo. Momentos em que eu escolho estar só para pensar, para meditar. Solitude é algo importante, mas são momentos. E solidão... Não uma vida. Não é uma vida. Solidão é diferente. Mesmo quem vive em solitude, precisa saber que, para ter essa saúde emocional, saber que ele tem com quem contar, ele tem uma rede de apoio, ele tem... Ele escolheu estar em solitude. E isso entendeu? É um momento também, não é a vida toda dele. Exatamente. E para os relacionamentos ficarem mais saudáveis a comunicação, para você poder ter voz, ter paz também ao mesmo tempo, o que a gente precisa aprender? A arte da comunicação, que é o que falta em tudo quanto é relacionamento. Falta comunicação entre pais e filhos, entre amigos, entre marido e mulher, entre funcionários e patrão. Falta assim, nossa, mas falta comunicação em tudo quanto é relacionamento. E aqui eu trouxe 4 pontos essenciais que precisamos aprender para melhorar a comunicação, para melhorar a saúde dos nossos relacionamentos. O primeiro é falar assertivamente e respeitosamente. A gente tem que aprender a falar o que a gente quer falar. Porque às vezes, em relacionamento conjugal, o que acontece? O que você quer? Não, nada não. Aqui, eu posso fazer alguma coisa? Pode, ué, faz o que você quiser. Ou seja, você não está falando o que você quer falar. Exatamente. Ou então fala uma coisa e querem dizer outra. Sabe? Querem que a pessoa adivinha. Nesse sentido, as mulheres costumam ser mais subjetivas, né? Ela costuma não falar bem, ela deixar no ar. Outra mulher até entende.
Mas às vezes ela está casada com um homem que não é tão subjetivo como ela, né? A amiga dela entende Exatamente. Não aquilo que ela fala assim, falou. olha, eu não queria que você trabalhasse no nosso aniversário de casamento, porque eu queria fazer uma viagem. Aham. Olha assim, olha, meu aniversário tá chegando, eu quero que você faça uma surpresa. Não fala o que que quer. As pessoas não É. costumam. Ou então assim, olha, eu tô chateada, eu tô muito sem graça, porque aquela hora você falou daquele jeito comigo e isso me magoou. Eu não gosto quando você Aham. fala. Você pode até ter razão no que você falou, no conteúdo da sua fala, só que a forma que você falou me feriu. Você entendeu? Aham. Assim, não fala assertivamente. E quando fala é desrespeitosamente. É porque assim, ó, você é um ogro. Você É. é uma mulher grosseira. Que mulher louca, você é uma louca, uma barraqueira. Não fala direito. Você, olha, aquela hora você foi grosseiro, não gosto. Fiquei envergonhado porque você me expôs, você falou. Você entendeu? Aham. E uma coisa importante de falar assertivamente é quando, por exemplo, você fala e você não acusa, não aponta o dedo, em vez de falar assim, ó, você foi grosseiro comigo naquela hora na frente da minha mãe, das minhas amigas. É você falar assim, olha, eu me senti magoada com a sua atitude. Eu me senti magoada. Porque eu senti como uma grosseria na sua fala. Porque ela fica menos. Eu me senti desrespeitada. Eu me senti desrespeitada na forma como você falou. Porque é melhor que eu falar assim, você me desrespeitou diante das minhas amigas, você me desrespeitou diante da minha família. Aí eu dizer assim, eu me senti desrespeitada. Eu me senti desrespeitado. Gostaria que você não fizesse mais aquilo. Ela é mais suave para ser, ela é mais assertiva, né? Porque às vezes também Exatamente. a forma de Muda, falar às vezes, pode uma despertar. palavrinha. Muda, Às vezes, o porque quando eu jeito que falo, você fala, muda o jeito que vai ser recebido. quando eu ouço, você me desrespeitou, eu quero me defender logo. Mas quando eu ouço, eu me senti desrespeitada por você, eu falo, poxa, eu preciso melhorar. Ela não me atacou, ela falou sobre o que ela sentiu. Então, Aham. aquilo me traz a necessidade de melhorar. Mas quando ela fala, olha, você me desrespeitou, aquilo me traz a responsabilidade de me defender. Porque ela me atacou. Assim, E todo, a e gente to- isso costuma. é inato do ser humano. Está no subconsciente dele. Eu fui atacado, eu quero me defender. E o Então, melhor se eu ato de não defesa atacar, é como é que é? A o melhor defesa é o ataque. ataque. A melhor A melhor defesa é o defesa é o ataque. ataque. Exatamente. Então, se eu não ataquei, a minha fala vai ser ouvida de outra forma. Se eu dizer, eu me senti desrespeitado com aquilo que você fez. Gostaria que você não fizesse mais aquilo. Ela não atacou ele, ela falou de um sentimento dela. Então, isso é assertivo no falar, não é? Você fala, Exatamente. eu me senti ferido, eu fiquei magoado, eu me senti desrespeitado. Essa palavra, quando eu falo de mim, eu não te ataquei. Então, é mais fácil de você ouvir e aquela palavra entra no seu subconsciente de uma outra forma. A aceitação dela é muito melhor. Então, é uma forma de você minimizar o efeito da sua palavra, fazer ela mais encontrar consciência do que o instinto de autodefesa do outro. Né? Exatamente. É mais você mostrar como você se sentiu do que você acusar. Acusar, Às vezes exatamente. a gente é muito levado pela emoção. A gente fala com a Uhum, emoção que a gente está sentindo naquele momento e exatamente. não com a razão. Então a gente quer desabafar. A gente não é ser entendido, entendeu? Então quando você vai falar com com o esposo, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Ah, o marido esqueceu o aniversário de casamento. Que isso em Aham. alguns casais, isso vira assim uma coisa muito grande. Então, assim, esqueceu o aniversário de casamento e marcou um futebol com os amigos no dia. Aí ele chega, a mulher lá tá entrunfada. É porque, não sei nem porque que a gente casou. É mais um dia normal pra você, né? Você nunca lembra. Aí já fala a palavra Uhum. nunca. Você nunca lembra, você nunca faz nada. Você nunca foi romântico. Você nunca fez tal coisa. Você entendeu? Virou uma bagunça. Uma Ou bagunça. então, qual que é uma outra forma de falar? Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Amor, vem cá, quero conversar com você. Olha aqui, ó, hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Eu sei que você esquece. Só que pra mim esse dia é muito especial, é muito importante, Uhum. porque foi o dia que eu me uni a você. Então esse dia Uhum. é importante. E eu queria sentir que esse dia é importante pra você também.
E para eu me sentir assim, eu queria que você lembrasse. Já que você tem dificuldade de lembrar, coloca um despertador no seu celular. Tem como colocar na data que vai ter. Você coloca um lembrete no calendário do seu celular para você lembrar disso. Eu queria tanto que você não esquecesse, porque quando você esquece, eu me sinto pouco amada. Eu me sinto que... Mas ela podia ser mais prática ainda e falar assim... Ela podia ser mais prática ainda e falar para ele, ó, você sabe que você tá lembrando o que vai ser depois da manhã? Você tá lembrando que dia é depois da manhã? Você fala depois da manhã, que aí não tá mais um prazinho, né? Isso aí é mais prático ainda. Ou então, tá assim, chegou no pagamento do mês, você já fala... separa um dinheiro esse mês, porque nós vamos sair, que você tá lembrando que tem negócio pra comemorar esse mês, tal, né? Dia 6, meu caso é 6 de novembro, né? Chegou no dia 1º, você tá lembrando que é dia 6? Dia 6... Aí vai ficar caçando... Desse jeito aí, a gente evita a discussão. Evita a discussão, né? Aqui, é depois que já aconteceu depois que o BO... entornou o caldo, né? A gente vai... depois o que balde entornou virou, o caldo. você tá tentando voltar ele um pouquinho para não entornar o caldo todo. Mas você pode falar antes, né? Assim, e aí, o que você tá lembrando? Amanhã, você tá lembrando que é amanhã? Não, tô lembrando. Aí eu já desmarca logo, falo assim, ó, fulano, não vai dar pra mim no futebol não, viu? Porque no aniversário de casamento, te esqueci, rapaz, marquei com você. E não vai falar na frente da manhã, mas lá no caladinho do zap, esqueci, rapaz. E amanhã é aniversário da minha mulher, se eu faltar, minha mulher me mata. Então já disfarça ali, já desmarcou com os amigos e tá tudo certo. E aí vocês ficam felizes naquele dia, tá tudo certo, né? Ser assertivo também é importante nesse sentido. Grande. Evita muito, muito. Mas isso aqui, ó, às vezes, esse tipo de comunicação, a gente aprende muito comunicação não violenta. Você fala com filhos também. A gente falou sobre casais, mas você pode falar com seus filhos. Por exemplo, assim, nossa, eu não quero que você faça tal coisa. Por quê? Porque eu tô mandando e eu sou seu pai. Exatamente. Aí isso é muito abusivo, né? É muito abusivo. Por quê? Porque eu tô falando. Por quê? Porque eu tô mandando. Isso eu ouvi demais, já. Antigamente era normal isso, né? As pessoas... Parece que travou um pouquinho. Pra mim, travou o vídeo do senhor, travou um pouquinho. Pra mim, travou o seu também. Vixe. Mas fala aí, vou te ouvir. Não, eu não ouvi o que o senhor estava falando, já falou assim, que ouviu muito isso. Isso, essa questão de falar assim, por quê? Porque eu tô falando. Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. E não tem uma explicação lógica. Isso aí também é desrespeitoso, né? Quando você toma é abusivo, é desrespeitoso com o filho da gente. Com certeza. E aí, a gente tem muita tendência de achar que não existe abuso sexual, abuso emocional e mental e psíquico contra as crianças. E é claro que existe, né? Meu filho, é minha criança, então eu posso gritar, eu posso falar e mandar sem explicar o que ele está fazendo, sem ter nenhum tipo de respeito ao falar, porque é só uma criança. É só uma criança. Sendo que o que eu atendo de paciente hoje em dia é assim, 96% deles, o problema tem raiz na infância. 96% e pelas pessoas que mais o amavam, né? Pelas pessoas que mais o amavam, pelos principais cuidadores, pais, avós, professores. Exatamente. E que hoje, se você chamar esse pai para falar, ele vai falar assim, eu nunca imaginei que estava te ferindo. Às vezes feriu sem imaginar. Até com boa intenção, né? Sim. Mas é porque a gente não é acostumado a conversar respeitosamente, a falar assertivamente. A gente é acostumado a falar com a emoção. A impor. Isso é prejudicial demais. Muito. Outro ponto importantíssimo para aprender a arte da comunicação é escutar com atenção para entender e não para responder. Exatamente. Isso é fundamental. Que quando duas pessoas estão conversando, o normal da gente é ouvir e pensar o que eu vou falar para rebater esse argumento. Eu não quero pensar sobre o que você está sentindo. O que está me machucando? Por que você está falando isso? Eu quero abater o seu argumento. Então eu estou pensando sobre como me justificar. Porque quando a pessoa fala uma coisa que é real, quando a pessoa fala uma coisa que é verdade sobre você, que você errou, ela fala, e você que errou mais ainda aquela vez? Exatamente. É igual aquele negócio que é a brincadeira, fala assim, ó, você tá com CC, e você que tem bafo?
Você quer sempre atacar o outro, né? Você não começa assim, poxa, peraí, deixa eu ali lavar, deixa eu ali passar um desodorante. Então, em vez de eu querer falar assim, opa, tô mesmo. Então eu vou ali lavar, vou ali tomar um banho, vou ali passar um desodorante. Eu falo, e você que tá com bafo? E às vezes nem tá. Mas eu quero te atacar. É. Então, assim, é claro que isso é algo, tô falando brincadeira assim, mas na vida é mais ou menos isso. Quando eu falo sobre você, eu te escuto já pensando em me defender. E como a gente disse agora, a melhor defesa é o ataque. E eu penso em me defender te atacando. Eu não penso em tentar... E seria tão melhor se quando você falasse comigo sobre a sua insatisfação, eu ao te ouvir, eu pensasse em vez de assim, o que eu falo para derrubar esse argumento dela? Eu começo a pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar esse sentimento dela? O que eu posso fazer para que ela melhore nisso que ela está sentindo? Para resolver esse problema. Para resolver esse problema. Porque eu causei esse problema. Mas a gente, nesse tentar se defender, eu acho que eu não causei o problema. Eu acho que... E aí eu quero dar uma justificativa, até quando eu estou errado, para aquela palavra sua. Eu quero tentar vencer você. E mostrar para você que você que pensou, você que viu daquele jeito. Eu tenho razão. Eu tenho razão, você entendeu errado. Você é tal coisa. Eu começo a tentar jogar para cima de você. E aí o que nós falamos, quando você descobre um problema, ao invés de procurar caminhos, a gente procura culpados. E na verdade a gente deveria se unir para encontrar caminhos para resolver essas questões. Juntos, pensarmos em como melhorar aquilo que está nos incomodando. E não tentar achar culpados. O problema da maioria dos relacionamentos, sim. Exemplo, quando tá pegando um fogo em casa, a primeira coisa é o quê? Apagar o incêndio. Apagar o incêndio. Vamos aonde tem um extintor, onde tem um fogo. Na hora que tá tendo incêndio, ninguém tá preocupado em... mas quem que foi que deixou o fogo aqui? Quem que tava com o fogo ligado? E a casa pegando fogo? É uma Mas coisa você já percebeu que em muitos relacionamentos acontece isso? Só que acontece isso em muitos relacionamentos acontece isso. Começa a casa a pegar fogo, os dois estão sentados lá na varanda discutindo quem foi que deixou a vela acesa, quem foi que deixou aquilo aceso, aonde foi que começou, por que você fez isso, por que você não apagou. Enquanto isso, o fogo está destruindo tudo. O fogo tá só destruindo. Quando para jogar água, para jogar o extintor, já passou da hora. Então, se os dois naquele momento, vamos apagar esse problema. Depois a gente senta para ver. Nos relacionamentos. Com certeza, né? Quando ele se dispõe, a maioria das vezes, quando o casal ou o pai procura se dispõe a cuidar do relacionamento, a querer apagar o incêndio, quando o casal tenta, então vamos resolver, vamos tentar melhorar. Aí, geralmente... Tem casa que só tá as cinzas, né? Tá já quase tá acabando passando, tudo. já tá nas cinzas. Na hora que quer apagar o incêndio, já queimou tudo. E o que falta abrir mão do orgulho para, em vez de querer se justificar, tentar resolver. E é uma coisa que eu sempre digo, o orgulho é inimigo das relações de amor. O orgulho é inimigo mortal dos relacionamentos de amor. Seja amor de uma amizade, amor de um companheirismo, amor de um pai, mãe e filhos, amor de marido e mulher, de dois amantes. Sim. Todas as relações de amor, o orgulho é inimigo número 1, né? Sim. Os outros 2 pontos que a gente vai falar aqui sobre aprender a arte da comunicação o primeiro a gente falou, falar assertivamente e respeitosamente. E respeitosamente. O segundo foi ouvir com atenção para entender e não apenas para responder. E os outros 2 primeiro, ter o respeito sempre como base e princípio. E o outro é estar aberto a mudar de ideia, porque nem sempre nós estamos certos. Na verdade, na maioria das vezes eu penso que estou certo, mas na maioria das vezes eu estou errado. Mas a minha mente me engana, o meu senso de autodefesa vai sempre tentar me convencer de que eu estou certo. E aí eu vou capear minha consciência para tentar achar uma razão para mim, para dizer eu estou certo. Esse senso de autodefesa do ser humano faz sempre, às vezes, se enganar. Ele é enganado pela sua própria mentalidade, né? Então, e aí ele desrespeita, às vezes. É uma coisa interessantíssima. Como a gente usa o desrespeito para calar o outro, né? Como eu falei do cara que chegava lá, o marido chegava chutando a porta, bêbado de madrugada. Ele oprimia a razão da mulher com o desrespeito dele. Ele fazia ela calar. E a gente, às vezes, para tentar vencer o outro, o desrespeito é a primeira coisa que a gente usa.
de rebaixar o outro. Rebaixar o outro, desqualificar você para falar comigo. Porque o desrespeito é uma tentativa de desqualificar você para tentar me corrigir. Eu começo a tentar mostrar para você que você não tem moral, você não tem competência, você não tem altura para vir me falar isso. Tipo assim, é tipo, quem é você para me falar isso? Quem é você para vir com esse tipo de conversa comigo? É mais em outras palavras, em muitos momentos é isso. É tentar o desrespeito desqualifica o outro. Em vez de eu parar e falar assim, o que que tá te oprimindo, o que tá te incomodando, o que tá te machucando? Te ouvir para tentar mudar isso, resolver isso. E entender você, né? A gente começa a ferir com desrespeito. E a gente percebe que até, por exemplo, as pessoas veem mudar de ideia, aceitar, tipo assim, não, realmente, o que você está falando faz sentido, realmente, eu não estava tão certo quanto eu pensava. Ver isso como sendo uma forma de se rebaixar, de estar pequeno, de estar ruim. Sendo assim, se realmente, como a gente falou aqui, se você abrir mão das suas ideias todas as vezes, isso realmente é um mau sinal. Mas a gente tem que estar aberto a saber que nem todas as vezes a gente está certo mesmo. E mudar de ideia é um ótimo sinal. É um ótimo sinal. É uma coisa muito boa. Esse dia para trás teve uma pergunta na minha caixinha de perguntas do Instagram que tava falando assim, ó. A pessoa colocou assim, ó. O que você parar se daqui a um tempo você mudar de ideia em relação a muitas coisas que você fala hoje? Eu falei assim, tomara que eu mude. Porque só não muda quem continua do mesmo jeito, quem não evolui. Alguém já disse que o sábio pode até mudar de ideia se ele for convencido, o tolo nunca. Uma das marcas do tolo é nunca estar disposto a mudar de ideia. É aquele que aquele se segura no seu senso de eu sei tudo. Até nós falamos outro dia aqui, né? Uma das marcas de quem começa a estudar e saber muita coisa é perceber que não sabe nada. Quando alguém se acha muito profundo no assunto, totalmente conhecedor daquele assunto, é um sinal de que ele não estudou direito, ele não sabe quase nada. Toda pessoa arrogante, né? Seja em casa, seja em questão de relacionamento. É igual assim, fala que conhecimento é como uma montanha. É difícil de subir, é solitária às vezes, é complicado, mas quando você sobe no topo da montanha, você vê um horizonte, enxerga coisas que lá de baixo você não enxergava. Lá de baixo você achava que conhecia o mundo. Quando você sobe lá em cima, você vê a vista que você fala assim, caraca, tem tanta coisa aqui que eu nunca vi. E aí de lá de cima você enxerga o quê? Outras milhares de montanhas. E aí você percebe que é muito mais vasto. Você fala assim, rapaz, eu estou em cima só de uma. Quantas outras não tem? Mas o cara lá embaixo, ele está achando que está vendo tudo. Porque ele tá no vale, ele está lá embaixo. O que ele vê ao redor. Estou vendo, existe muito mais. É muito maior do que eu pensava. Então, um sinal de alguém que ele conhece pouco é achar que sabe muito. A gente pode perceber quando você vê alguém que... E não muda. Quem acha que ninguém muda enquanto não perceber que precisa mudar. Enquanto não se descobrir pequeno. Exatamente. Enquanto não descobrir falha. A coisa mais difícil é você ensinar algo para alguém que acha que sabe tudo. É quase impossível. Né? Quem acha que sabe tudo, ele não quer aprender mais nada. Exatamente. Daí eu percebo também, muitas coisas, muitas vezes, algumas pessoas até dentro de si, lá no inconsciente dela, ou no consciente mesmo, ela sabe que errou, ela sabe que ela já até mudou de ideia. Ela sabe que a ideia dela é meio fraca lá dentro da mente dela. Mas o ego domina de uma forma tão grande, é dominado pelo ego a ponto de, tipo assim, beleza, eu acredito que eu errei mesmo. Mas eu vou bater o pé até o fim, porque para não mostrar para os outros que eu estava errado. E aí ele desrespeita o outro, ele desqualifica o outro. Porque quando eu te desqualifico, você não tem coragem nem de me combater, nem de me rebater. E aí é o que você falou, o desrespeito é a minha atitude de tentar esconder a minha ignorância.
eu te desqualifico. E você tem até vergonha de falar comigo. Você começa a se tornar superior. E você me desqualifica para que eu não tenha coragem de te rebater. Eu penso que eu estou vencendo. Eu penso que eu ganhei. E, na verdade, eu perdi a oportunidade maravilhosa de melhorar, de crescer e de valorizar o outro, né? Eu estou perdendo oportunidades achando que estou ganhando. Tem quanta gente que está perdendo achando que está ganhando. Uma ilusão sobre si mesmo, né? Exatamente. E agora temos 1h18 de live. Ixi, então tá na hora de parar, hein? Então, para fechar, eu vou deixar uma frase aqui com vocês. Relações valem mais do que ideologias. Sempre. Com toda certeza. Sempre, 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 sempre. O dia em que a minha ideologia ficar acima das relações, eu estou perdendo uma oportunidade maravilhosa na minha vida de construir algo maravilhoso. A minha ideologia tem que estar sempre abaixo das minhas relações, né? Exatamente. Não Gente, quer dizer muito que eu obrigada. preciso, não quer dizer que eu preciso abrir mão da minha ideologia, mas eu não preciso também impor ela sobre ninguém. Guarde ela para mim, em nome de guardar, manter o meu relacionamento. Você pode expor, mas não impor. E às vezes, ao momento, você só guarda para você e pronto. Né? Até o momento que você guardar para você é melhor do que você tentar até expor em determinadas ações. Agora, para nesse tempo de política, quem não expõe, é melhor ter um votinho secreto, ser só a urna eletrônica e você saber em quem você votou, do que você ficar expondo aqui e ali e encontrar afrontas, né? Então deixa só a urna eletrônica saber. Ela vai saber em quem você votou lá e pronto. É verdade. Essa polarização está sendo tão prejudicial para nós, para o nosso país, né? Mas, gente, obrigado por vocês participarem. Ô, Kelly, muito obrigado. A Kelly aqui, nutricionista, ó, nossa ex-companheira de loja, vizinha de loja. Ex-vizinha de loja. Obrigado vocês que estiveram aqui. Zila, muito obrigada a todos muito vocês obrigado, que estiveram aqui Zila. até agora. Quem chegou do meio para o final, vai estar no feed, tá? Vocês podem voltar e assistir tudo de novo, ou enviar para alguém que vocês acham que vai gostar, ou assistir novamente, ou salvar, ou comentar, tá? Quem chegou do meio para o final pode assistir depois, que o começo também tá muito bom. Inclusive, Zila, a Zila falou, a Zila também é terapeuta, maravilhosa, falou no Instagram dela sobre isso. Fez até uma enquete, né, Zila, sobre se é bom, sempre é importante ter paz ou ter razão, se é sempre importante abrir mão da razão para ter paz. Acho que a Zila fez um post sobre isso lá. Não sei se está no feed ou foi só stories. Gente, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Se tiver semana que vem. Se tiver alguma ideia de tema, quiser que a gente fale sobre, é só mandar no meu direct, ou no direct do meu pai, que a gente vai estar sempre aqui. Inclusive, se vocês puderem agora, vai ter o momento do print, tá? Se vocês colocarem nos stories de vocês, marcar a gente, pra gente poder divulgar essa live, tá bom? Então, bate um print aqui. Coloca nos stories, gente, marca a gente, falando o que você achou da live, se você achou boa, se achou divulga mais aí. ou menos. Se tiver achado ruim, não posta o escrito, só posta só fala só pra gente, fala só pra gente no inbox aí. Fala só no inbox. Que tá bom. Se você tiver um tema que você acha interessante, que a gente fale sobre ele, dê sugestões pra gente. Fala no inbox comigo, com a Raíssa, a gente vai tentar desenvolver esse tema, falar aqui. E contamos com vocês, participando com a gente. Muito obrigado, cada um de vocês. Deus abençoe, viu? Com Deus.